Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Treinando para o Sucesso. Repita comigo: treinando para o sucesso. De pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e 40. Repita comigo: treinando para o sucesso. Quando você sai ali da infância e entra na adolescência e começa a entender da vida, começa a desejar para si conquistas na vida, você começa a entender que você tem que treinar para chegar aonde você quer. Consciente ou inconscientemente, o treino é o caminho para atingir um objetivo. Algo muito comum de se ver, inclusive quando se fala essa palavra treino, é ligar essa palavra à atividade física, à corrida, à musculação, à natação, a tênis, a vôlei, a uma série de atividades físicas, jiu-jitsu, muay thai. E o treino, ele vai fortalecendo o atleta, e o que mostra que ele está forte, quando eu falo assim, fulano é forte, hein? Você viu como que ele é forte fisicamente? Está ligado à musculatura. E o soco de uma pessoa musculosa é muito mais forte do que de uma pessoa raquítica, fraquinha, magrinha, sem músculo. Sim ou não? Sim. E nessa analogia, porque eu estou falando da sua vida, mas estou usando essa analogia para você entender o natural, para assim compreender a profundidade espiritual dessa mensagem, nós compreendemos que é treinando diariamente que você vai se tornar bom em algo, forte o suficiente para que a sua ação, o seu soco seja realmente forte, seja um soco de nocaute. Então fala comigo assim: treinando para o sucesso. Aí a pessoa entra na adolescência. Eu tenho um filho de 11 anos, faz 12 amanhã. E esse abençoado está entrando na adolescência e já vem com o assunto de namorar. E eu gelo até a alma, irmão. Se tem um momento que eu sinto a minha alma, é a hora que esse menino fala que tem que arrumar o cabelo, tem que passar perfume. E ali ele já está entendendo que para atrair uma moça no santuário, que ele não vai fazer agora, só com 18 anos, a gente já está bem combinado. Oh Deus, continue me ajudando, Senhor. Ai, nós vamos chegar lá. Eu treinei ele a infância inteira. Com 18 anos pode namorar? Pode. Por quê? Porque namoro é para casar. Você vai casar com 17? Não vai. Então para que você vai namorar? Para sofrer? Fala comigo assim: o segredo é o treino. Então eu tenho uma linha de raciocínio que eu treinei na cabeça desse menino na infância. Agora na adolescência os hormônios estão loucos e o menino quer passar perfume até no dedinho do pé, e pintei o cabelo mais demorado do que eu. Mas também ele é filho do meu marido, que fica lá escovando o topete. Tá lá meu filho também. Fica eu lá na fila esperando a hora de poder me arrumar. E aí, todo vaidoso, eu não quero só o meu colar com o escudo, eu também quero uma pulseirinha. Ô mãe, eu tô querendo aquele relógio. O que é isso? Ele está percebendo que ele precisa treinar, ser um homem, cheirar como um homem, aparentar-se um homem, para atrair o que ele deseja.
Só que ele está na adolescência, o treino dele está começando. Deixa ele treinar bastante. Com 18 anos ele vai ter musculatura. Se eu quero construir uma família, eu começo assim. Qual que é esse treino? Vamos seguir o exemplo do Davi. Com 18 anos ele já sabe quem que ele vai namorar no santuário, porque é o lugar que ele vai encontrar uma esposa. Então o treino que o pai e a mãe dele deu para ele na infância sobre como ter uma família e construir uma vida de sucesso no santuário. Ensina teu filho, treina teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele jamais se desviará dele. Então eu estou treinando o Davi, a Manuela e o Daniel desde pequenininho. Santuário. Você vai chegar um momento que você vai querer namorar. Onde que está o namorado? Onde está a namorada? No santuário. É no santuário. E aí, ele vai para o santuário, para a escola ele vai meio relaxado, não passa perfume nem nada, não está nem aí, você parece um bafo, não liga. Mas no santuário, ele tem a mochila de ir para o santuário. Tem tudo ali que ele precisa, desodorante para retocar, porque a adolescência a gente já sabe como é que é. Tudo ali, o menino vai impecável para o santuário. Por quê? Porque ele já sabe que é no santuário que vai aparecer a oportunidade dele construir a família que ele quer. Através de uma moça. Por mais que isso vá acontecer lá no futuro, ele já está treinando, ele já naturalmente caiu já numa outra fase do treinamento que eu implantei treinando a cabeça dele lá na infância. E aí, ele vai todo dia fazendo cada vez mais, se esforçando, se dedicando a isso. Quando chegar o momento e ele encontrar a moça que ele vai namorar aquela moça. E no namoro ele vai treinar aquela moça. Vai investigar. O namoro é um treino para o casamento, nas conversas. Você vai conversando e vai sabendo, peraí, essa moça quer vencer na vida? Então eu já vou me imaginar, será que lá na frente, se ela quer ser uma derrotada, ela vai me acrescentar ou vai me roubar a vitória? Então não serve para mim. Porque o namoro é isso, é um teste. Na conversa, por isso que namoro é mais conversa do que beijo, abraço e amasso. Aí no namoro, alinhou o pensamento, a visão de vida, aí parte para o noivado. Já é uma outra fase, já é um outro nível de treino. Aí agora ele já está se treinando para ser marido. Aí ele já começa a pensar, treinar a mente, treinar as finanças, treinar como ele tem que agir, porque daqui a pouco ele será um marido. E aí ele, próximo nível, casamento. Prepara tudo, casa, aí vem, prepara a lua de mel, prepara o momento íntimo para que seja lindo e inesquecível. E aí tem a lua de mel e tem os primeiros anos de casado entre o casal, alinhando a vida, porque são duas pessoas completamente diferentes que estão ali começando uma vida juntos. Alinhado isso, bem treinado esse casamento e esse formato, agora não solteiro, mas casado. Agora eu já sou dois, não sou um só mais. Eu tenho que pensar em mim e na minha esposa. Agora eu já tenho alguém para ter responsabilidade além de mim mesmo. Então, bem treinado isso, a gente pode pensar num filho. Então vamos treinar para ter esse filho. Então nós vamos no médico, nós vamos preparar, tomar vitaminas para que esse bebê venha inteligente, cheio de saúde, fazer a nossa parte, consagrar a Deus e no momento certo liberar para esse bebê vir. Vindo o bebê, vem a notícia da gravidez, aquela alegria, aí prepara aquela gravidez feliz, abençoada, cheia de saúde, faz tudo certinho, prepara o quartinho do bebê enquanto está grávida, celebra com todo mundo, neném nasce, celebra o nascimento do neném, já preparou, já treinou a casa para uma nova pessoa dentro do lar, já preparou o quarto. Preparar é treinar, fala comigo, preparar é treinar. Então você está ali treinando, treinou. Aí vem o neném, aí a vez dele treinar o filho dele e eu assistir ele fazer o que eu estou suando para fazer com ele. Porque a vida é formada de ciclos. E você só passa para um outro ciclo de vitória maior. Você só sobe o nível para um nível de vitória maior se você concluir bem com sucesso o ciclo anterior. Suponhamos que ele não se treine, não faça todo esse processo com preparo, com inteligência. Ele vai perder muitas alegrias nesse processo.
Se ele engravida uma moça agora, está amarrado, em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas vamos colocar nessa hipótese. Olha quanta coisa linda ele vai perder. Não vai não, porque eu fiz meu serviço e ele está bem treinado. Ele está bem treinado no temor a Deus, no santuário e na visão de vida. Eu não estou falando do seu filho só não. Estou te dando exemplo, você mãe e pai, para fazer bem feito. Eu estou falando para você da sua vida. Já usei o exemplo do atleta, usei o exemplo da vida sentimental. Assim também é na vida profissional. Assim é no casamento. Você treina o seu marido do seu modo. Meu marido é perfeito para mim, porque eu treinei ele muito bem nisso. Mas não é um treino na marra, é uma condução. Eu sou uma esposa perfeita para o meu marido e sou péssima para qualquer outro marido, porque o único marido que combina comigo é o meu. Por quê? Porque ele me treinou do modo dele, ele me botou do jeitinho que ele gosta e eu coloquei ele do jeitinho que eu gosto. Então nós somos bem treinados um para o outro. E um bom treino é igual a sucesso. Fala comigo. Um bom treino é igual a sucesso. Quem está pegando a linha de raciocínio, diga amém. Agora sim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Da mesma forma é o santuário de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E se o nosso sucesso só é atingido com um bom treino, o sucesso do funcionamento da casa de Deus também só é atingido com um bom treino. Fala comigo. Eu preciso estar bem treinado como igreja para fazer um bom serviço para Deus. Isso é para qualquer cargo no santuário. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Só tem paz se há ordem. Se a sua casa tiver com tudo revirado, roupa para todo lado, bagunça, vasilha suja, fedendo a gordura, e vaso sem dar descarga, box todo imundo, você vai ter paz nessa casa? Não. Só tem paz se tiver ordem. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, porque o oposto da paz é a desordem. Por isso que quando está tudo bagunçado a gente fala assim, mas está uma guerra. Sim ou não? Por quê? Porque guerra e desordem são sinônimos nessa linha de raciocínio da palavra de Deus aqui. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 40. Mas tudo, fala comigo, tudo é tudo. Então fala forte assim, a Bíblia não exagera. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Fala comigo, decência e ordem. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Nós tivemos essa semana a inauguração do novo templo do santuário do Lagoa, a Catedral da Fé. E foi estrondosa aquela inauguração. Uma multidão abarrotou aquele santuário lindo. E quando na hora da Santa Ceia todo mundo estava ali, rendido em louvor a Deus, trazendo à memória o que nos dá esperança, que é a obra da cruz, a Santa Comunhão, a Santa Ceia todos os domingos no santuário, que é a força da aliança do sangue de Cristo na nossa vida. Inclusive eu preguei sobre isso. Todo mundo ali no Espírito, o apóstolo, com aqueles olhos de águia, estava ali, analisando a igreja. E ele ficou muito orgulhoso
como apóstolo, de ver 2 líderes do Ministério da Santa Ceia do Santuário do bairro da Lagoa que se destacaram por causa da voz de comando. E só tem voz de comando sobre um determinado grupo de pessoas quem puxa para si a responsabilidade de treinar aquelas pessoas. E o corpo de oficiais no Ministério da Santa Ceia do Santuário do bairro do Lagoa ontem deram um show na hora da ministração da Santa Ceia. Por quê? Por que eles deram um show? Serviram aquela multidão num tempo de meia música, 3 minutos eles serviram a multidão. Todo mundo com pão na mão, todo mundo com cálice na mão. Por quê? Que mistério é esse? Eles têm uma unção diferente? Não. Deus fez um milagre ali na hora? Não. Eles estavam muito felizes, por isso fizeram? Não. Eles amam muito o santuário? Não. Por que eles conseguiram entregar um exímio trabalho para Deus e gerar uma paz tão grandiosa no santuário que todo mundo se rendeu no louvor para receber a Santa Ceia? E quando abriu os olhos na metade da música, todo mundo já estava com o pão e o cálice na mão. Por que eles obtiveram esse grandioso sucesso no serviço que estavam prestando para Deus no santuário na hora da ceia? Por quê? Uma palavra responde. Por quê? Treino. Fala comigo 7 vezes. Treino, 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 treino. Davi diz assim: o Senhor treinou minhas mãos para a batalha. O treino não acontece de forma inconsciente, a não ser que você esteja sendo liderado. Eu lidero bispos e pastores e treino eles para ministrarem, treino eles a celebração que vão fazer. Mas eu só sei fazer isso hoje como apóstola porque por muitos anos o apóstolo me treinou para fazer isso. E ele me treina hoje para ser a apóstola que eu tenho que ser amanhã, porque ele já passou esse caminho que eu tenho passado. E só pode treinar alguém quem sabe o que está falando, quem sabe o que está fazendo. Eu só posso treinar meu filho para a vida porque eu passei pelo caminho que ele está passando. E ele olha para mim e fala assim: eu quero a vida da minha mãe. Então eu tenho que fazer o caminho que ela fez, percorrer o caminho que ela percorreu. Eu não escondo dele os meus fracassos e mostro para ele que se ele pegar esse caminho que um dia eu peguei, ele vai fracassar como eu fracassei, porque ninguém tem estrela na testa. O livre-arbítrio é perigoso, mas Deus não quer robôs. Outro livro que eu tenho que escrever, Raia. O título: Deus não quer robôs. Por quê? Porque seria muito bom, né, gente? Ah, como eu gostaria disso. Como eu gostaria disso. Que Deus tirasse de nós o livre-arbítrio e nos obrigasse a servir a Ele. Porque a gente iria parar de sofrer. Porque não existe sofrimento na vida de uma pessoa que Deus colocou. Se alguém está sofrendo em algo, é porque ela pegou aquele problema para a vida dela. Consciente ou não, ela desobedeceu a palavra de Deus. E eu não estou falando isso de quem não é do santuário, não. A Daniela, o problema que ela está passando na vida, ela pode olhar lá a origem, em algum detalhe, em alguma coisa, ela, sem querer, desobedeceu a palavra de Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos. A palavra pecado significa errar o alvo. Qual que é o alvo da nossa vida? Praticar a palavra de Deus. Cristo. Cristo cumpriu todas as escrituras. Não tem uma escritura que ele não cumpriu. Por isso ele é o homem perfeito. O segundo Adão. O primeiro Adão pecou.
Deu tudo errado na vida dele. Pegou pecado para a vida, problema para a vida, morte, destruição. Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro falhou. O segundo veio e foi perfeito. Então, por que ele é Adão? Segundo Adão, porque ele é o nosso alvo de perfeição. Ele é o exemplo, ele veio e cumpriu para provar para a gente que é impossível atingir essa estatura de varão perfeito como Cristo foi. Mas esse é o nosso alvo. E o pecado é quando a gente erra o cumprimento desse exemplo. Quem está entendendo, diga amém. Então, treinar para a vida, treinar a si mesmo para ser uma pessoa bem-sucedida, ter sucesso. Como que eu sei que uma pessoa vai fracassar? Me conta, o que você faz no seu dia a dia? O que você faz no dia a dia, você está treinando sua vida, seu corpo. Me conta o que você come no dia a dia, que eu vou dizer para você se você está se treinando para ser uma pessoa saudável ou se treinando para ficar doente. Sim ou não? Esse ano eu lancei o cronograma, eu e o apóstolo. Aqui marca um bom lastro do seu passado. Eu não gosto de diário não, diário não presta não, porque a pessoa escreve ali um monte de coisa ruim, sentimento ruim. Cada vez que ela lê, ela revisita aquele sentimento maligno e perde o dia presente. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Mas quando você registra os seus objetivos mensais e cumpre no dia a dia, além de você ter domínio do que você vai fazer no futuro e aproveitar bem cada dia seu sem desperdiçar nenhum deles, de forma consciente, inteligente, responsável, você ainda tem o orgulho santo de revisitar os meses que passaram e ter um bom lastro do seu passado. E aí você olha e fala assim: nó, como eu sou produtivo. Ou, nossa, como eu estou ocioso e por isso o fracasso que eu tenho tido. Se eu pudesse mudar o nome disso aqui, eu mudaria para confronto do sucesso. Isso aqui é algo de dentro da minha casa, irmãos, da minha vida pessoal. Isso aqui, ó, que eu trouxe para o santuário, porque eu vivo o que eu prego. Mas tem coisa que eu trago para pregar o que eu vivo, porque eu acho que é algo tão simples de organização da minha vida no dia a dia. De repente, quando eu vou ver a palavra de Deus, o cronograma está na Bíblia. Inclusive o apóstolo até deu essa frase aqui, né? Todos os dias tem, todos os meses, no ano todo está escrito: no princípio Deus criou os céus, a terra e o mar, e tudo com um plano, pois até Deus organiza os seus dias. Deus treinou o mundo para vir Jesus, ou não? Não vieram os profetas antes de Cristo, profetas messiânicos, para treinar a humanidade para a vinda de Cristo? Treinou tão bem treinado que os judeus que não são messiânicos até hoje estão esperando a vinda do Messias. De tão bem treinados que eles são treinados até hoje nas sinagogas. Fala comigo: o treino é o segredo do sucesso. E eu estou falando da sua vida pessoal, sim, mas eu estou falando também do seu santuário. Eu quero um santuário organizado, apóstola. Eu quero os oficiais sabendo o que eles têm que fazer. Eu quero as lideranças de crianças sabendo o que elas têm que fazer. Eu quero os líderes de jovens sabendo o que eles têm que fazer. Eu quero muitas palmas na hora da pregação, apóstola. Eles precisam bater palma e celebrar. Eu quero uma igreja avivada. Não se tem nada disso sem treino. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você está treinando, irmão?
Vocês estão preocupados, né? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: tá treinando mesmo, irmão? Davi disse assim: o Senhor treinou minhas mãos para a batalha. Entra numa batalha sem treinar suas mãos para você ver. Primeira flechada te pega. Primeira espadada te atinge. Porque você não está treinado para a batalha. Para ser um bom guerreiro tem que estar bem treinado. O que é a corrente de batalha espiritual? Toda sexta-feira, fala comigo, toda sexta-feira. Se não um treino para a guerra. O que é a corrente da cura? Toda terça-feira, fala comigo, toda terça-feira. Se não um treino para a cura. O que é a Santa Ceia? Todos os domingos, fala comigo, todos os domingos. Se não um treino para a eternidade estar assentado à mesa de Deus, ceando com Ele. Um treino para a salvação, um treino para a glória. Fala comigo, o segredo é o treino. Ontem o apóstolo lembrava, na palavra dele, a igreja no santuário do bairro do Lagoa. Há 50 anos atrás, quando ele começou, pessoas que marcaram o ministério dele, como aquela mulher que entrou andando de joelhos, curvada, e Deus mandou ele pegar na mão dela e levantar ela, e ela foi curada na hora e saiu andando. Ele chorava enquanto contava e a gente chorava enquanto ouvia, se emocionando ao ouvir as grandezas de Deus naquele lugar. Eu nem imaginava, porque eu nem nascida era. E ver ele pregando ontem na inauguração, a mesma pregação que ele pregou há 50 anos atrás, na inauguração a primeira vez, foi muito forte para mim. E aí na hora que foi recolhidas as ofertas, aquela multidão vindo à frente para recolher a oferta, entregar a oferta no gasofilácio, e o povo com alegria cantando, entregando as ofertas. O que é isso? Treino. A palavra de Deus diz assim: quando você for trazer uma oferta ao altar de Deus, traga com alegria. Essa é a instrução. Você treina nessa instrução? Você segue essa instrução? Como eu disse na pregação ontem, você compra um eletrodoméstico, um eletrônico que você não sabe usar. Se você não ler a instrução, você vai continuar sem saber usar. Você tem o eletrônico, tem a instrução, mas porque você não pratica a instrução, você não consegue usar. Não adianta você ter uma Bíblia, como diz meu pai, para usar de desodorante. Enfia debaixo do braço e fica com ela para baixo, para cima. Não vale nada. O que vale é a prática. E o que é prática? O que é prática? Treino. Eu tenho que treinar a minha vida na prática da palavra de Deus. Então o apóstolo estava contando ontem sobre a inauguração. Esse ano ele completa 50 anos, bodas de ouro do ministério dele. E nós vamos celebrar lá naquele santuário grandioso, naquele lugar tão marcante, com um significado tão grande. Essa celebração lá que foi onde ele começou. Mas a igreja, quando começa, todo mundo é só almas perdidas que estão sendo garimpadas, encontrando o reino dos céus na terra. A pessoa chega no santuário novinha, não sabe nada da fé, da vida de Deus, da vida com Deus. E aí ela vem, aí você firma ela na corrente. É o primeiro passo dessa nova vida. A corrente treina ela. Se é a corrente da cura, treina ela para a cura. Ela vai entendendo os processos de cura. Ela vai entendendo que se ela precisa de uma cura imediata, é o sacrifício que gera milagre.
Ela vai entendendo com as pregações a praticar a palavra de Deus e não ser somente ouvinte, como diz o apóstolo Paulo. Não sejam só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: você começou na fé bebendo um leitinho espiritual, mas você precisa evoluir, e só se evolui com treino. Eu tenho um bebê de 45 dias em casa. Começou mamando no peito, agora já está mamando na mamadeira. E agora tem as cólicas, os gases e aquela situação toda que ele chora e não tem nada que consola. E a gente fica mais desesperado que o bebê. E não pense você que porque é o terceiro filho você fica calma, não. E você fica lá sem saber o que fazer. Você vai, meu filho, vem cá. Aí você sacode e lembra, não pode sacudir que chacoalha o cérebro. Aí você faz assim. Aí você vai dando seu jeito, dá banho de camomila e vai dando jeito. Mas não tem muito jeito. Por quê? Porque não tem remédio que sara a cólica do bebê. Não precisa me ensinar a dar chuncho, talo do alface, erva doce. Já sei tudo. E me disse, funciona. Daqui a pouco ele está lá de novo com cólica. Por quê? Porque a cólica é o intestino do bebezinho que ainda não está totalmente formado, treinando com leite para receber comida. Até os 3 meses, o bebê gofa muito. Depois vai gofando menos. Por quê? Porque a parte que fecha na garganta do bebê, quando ele engole o leite, ela ainda não tem um ritmo adequado, né? Ela ainda está sendo treinada para, quando descer o alimento, ficar lá dentro e não voltar. E é tão descompensado o trem que se você dá mamar pro neném e ele deita, ele gofa pelo nariz. A confusão. Por quê? Porque ele ainda não está bem treinado para comer. Mas eu estou falando é do santuário. Não estou falando de bebê. O irmão chegou novinho no santuário, um bebezinho, está gofando pelo nariz. Então você tem que caminhar com ele e ir treinando ele primeiro na corrente. Primeiro eu vou treinar você a cuidar da sua vida espiritual. A igreja inteira no Brasil se emocionou ao ver a Emanuela, minha filha de 7 anos, assistindo meu parto e chorando copiosamente de felicidade ao ver o irmão nascer, que ela desejou tanto. Davi também chorou, mas como ele está adolescente, ele chorava assim, né? Porque adolescente tem meio vergonha de chorar. Meu filho fala, eu não choro não, mas chora sim. E ele ficou segurando as lágrimas lá. Na hora que o avô saiu, ele chorou de emoção, de felicidade. E eu não sou normal não, irmãos. Se bem que hoje é normal os filhos assistir parto e tudo, mas eu boto os meninos para assistir parto desde que o Davi com 4 anos assistiu parto. Ele chorava mais porque a mãe estava lá toda sangrando do que a menina que estava nascendo, a irmã dele. Mas é assim mesmo. Eu gosto de fazer as coisas que fazem sentido para a minha vida e que estão em concordância com a palavra de Deus. Enfim, o Manuela chorando na igreja, se emocionou em ver ela chorar daquele jeito. E ninguém, mas não tem uma pessoa na face da terra que desejou mais o Daniel do que a Emanuela. Essa menina, olha, e quando ele nasceu, ela queria fazer tudo. Ela que queria trocar fralda, ela que queria botar para rotar, porque ele mamava no peito, né? Ela queria, gente, teve uma cena muito engraçada, porque aqueles extrator de leite que a gente usa para poder fazer estoque do leite materno, né? Eu comprei um super forte, porque eu sou exagerada. Aí eu peguei a Manuela no cantinho do quarto com o extrator de leite no peito dela. E aí ela tá lá e ela sugando o leite do peito da menina. Eu falei, Manuela, que é isso? Ela falou, mãe, queria ver como era. E eu fiquei de olho, eu falei, daqui a pouco ela vai botar o Daniel pra mamar nela. Porque ela tava com muita vontade de fazer tudo pelo bebezinho, né? O irmãozinho dela que ela desejou tanto. E para ela foi frustrante, por quê?
Quando eu estava grávida, ela assistia vídeo de trocar fralda, de pôr para rotar, de como que faz para o neném isso, como que faz para aquilo. Quem que convive de perto comigo sabe disso, porque ela contava para todo mundo, o assunto dela era esse. E de repente o irmão nasceu, e toda aquela expectativa dela para praticar tudo aquilo que ela assistiu em vídeos, mas porque não treinou com as próprias mãos, foi frustrada. Por quê? Ela ia trocar a fralda, ele era molengo. E ela não conseguia trocar, porque senão ela poderia machucar ele. Ela tinha que assistir a mãe trocar, o pai trocar. Aí de repente ela viu o irmão mais velho conseguir carregar o que ela não podia ainda. Por quê? Porque ele, por ser grandão e ter mais treino, porque ele treinou nela, conseguia fazer coisas que ela não conseguia fazer. E aí ela começou um processo de treinar, e treinar dói. Treinar às vezes não é bom. O bom é você praticar, né? Mas ninguém nasce sabendo. Eu defendo que bom você se torna. Ninguém nasce sabendo fazer nada. E aí ela teve que acalmar e entrar num processo de treino. Eu vou treinar agora como fazer. Vou treinar como trocar essa fralda de um bebê mole. Porque eu esperava um bebê, não esperava um bebê molengo. Porque bebê, né? É todo molinho. E aí ela foi treinando. Hoje ela já bota para rotar, hoje ela já dá mamadeira, hoje ela já sabe trocar a fralda direito. Por que ela tem que fazer direito? Porque ela treinou bem para isso, então ela tem que fazer bem feito. Quem não faz bem feito, faz 2, 3 vezes. Né? Se ela não troca a fralda do bebê direito, ela vai sofrer. Por quê? Porque o bebê vai assar. E aí ela vai ficar pesarosa. Por quê? Porque foi culpa minha que não fez o serviço direito, que fez o bebê assar. Então o treino prepara você para o sucesso. Eu quero no santuário uma igreja de sucesso. Eu quero fazer parte desse sucesso no meu santuário. Então eu preciso entender os processos de treinamento. A pessoa chega no santuário novinha, bebezinha na festa, não sabe fazer nada. Você treina ela na corrente. Cada corrente treina a cabeça dela para entender uma linha espiritual da cura, da batalha espiritual e da salvação. E isso é sobre a vida dela, não é nada sobre o reino ainda. Depois que ela já entendeu que no santuário ela está treinando o sucesso da vida pessoal dela, ela entende o sacrifício que gera milagre. Ela entende que ela tem que ser fiel até a morte. Ela entende que a corrente nunca acaba. Os ciclos são formados para um pedido, uma concentração de fé. Depois que ela entende isso, nos processos do treinamento da corrente, que a corrente é um treino, ela entende. Aí é a hora de você começar a envolver ela em atividades no santuário não egoístas, para além de si. Para além dela mesma, ela começar a pensar e considerar o outro. E aí você começa a treinar ela para deixar de ser apenas uma ovelha, mas passar a ser uma serva. Então ela começa a servir na cozinha, servir limpando a cadeira que ela vai sentar, mas que o outro vai sentar. Servir no evangelismo, principal. Todos têm o chamado do ID. E a pessoa vai para o evangelismo e arrebenta no primeiro dia, não é assim? Sim ou não? Não, ela não passa nada. Às vezes até um panfleto que ela vai passar, a pessoa não quer pegar. E aí lembra da Emanuela, que desejou tanto aquilo, quando chegou na hora de fazer, ficou frustrada. É igual o irmão que vai evangelizar a primeira vez. Ele fica frustrado, poxa, eu não passei um livro, não consegui. A pessoa pegou, nem quis pegar nem um panfleto. E a hora de você acolher e treinar, chama para perto. Vem cá para você ver a mamãe trocar a fraldinha para você fazer. Agora faz um pouquinho. Vem cá para você ver como que eu entrego o panfleto. Vem cá para você ver o que eu falo na hora de passar o livrinho. Tá fazendo sentido para você? Diga amém. Treino. E aí, quando a pessoa percebe, ela não é mais só uma ovelha buscando intenções egoístas. Não que isso seja ruim, mas isso é basal. Primeiro, a pessoa vem primeiro buscar por ela. Depois que ela entende a cruz,
quer negar a si mesmo, tomar a cruz, quer primeiro Deus e depois o próximo como a mim mesmo. Ela só entende isso por meio de um treino intencional da parte do líder. Hoje a minha filha deu trabalho para ir para a escola. E deu, viu, irmãos? Ela faz pirraça não. Mas ela fala: ai, eu estou com dor. Tá doendo. Dor de quê, Manuela? Não sei, é uma dor. O que tá doendo? Tá doendo tanto. Mas onde, Manuela? Dói. O que, Manuela, que tá doendo? Tá doendo, tô cansada, tá doendo. Porque ontem ela ficou na igreja de 7 da manhã. E para isso ela tem que acordar às 5h30, porque a gente mora longe. E ficou 7 da manhã na reunião das 7. Depois ficou na reunião das 10, orando pelas crianças, participando com a bispa, porque a bispa dá serviço para os meninos, e eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Bispa Cida, que é a pastora dos meus filhos. E ainda teve o ensaio do Jaés, que a menina conseguiu convencer o Jaés a ela ser, para além dos 15, uma participação. Pois no Manaim a menina vai dançar com o Jaés. Ela não vai contar como os 15 jovens, não. Mas ela vai dançar lá com pandeiro, lá, arrumou um negócio lá, pra você ver. Que gracinha, tô toda feliz por isso. E ela mais ainda. Foi para casa, tomou um banho rápido e foi para o santuário à noite para a inauguração. Chegamos em casa às 11 horas da noite. E hoje, 5h30 da manhã, estava acordando a menina para ir para a escola. E aí ela: céus, que dor. Estou exausta. Com tanta dor, mãe. E é um drama. Não faz pirraça. Mas o drama que faz. Aí o pai dela falou assim: amor, conversa com a Manuela aí, que a Van já está chegando para buscar ela para a escola e ela não está pronta. De repente, mas assim, ele nem fechou a boca. Ela abre a porta do quarto dela e sai, toda de uniforme, arrumadinha, com tênis, meia, penteado o cabelo, bonitinho, assim. Oh, mãe, você não me entende. E aquele drama que eu não posso rir, porque se você rir, você provoca a ira do seu filho. E eu falei: eu entendo, filho, eu já passei por isso. Eu sei que é ruim. Mas foi bom ontem na igreja? Foi, mas eu tô com tanta dor agora, a escola não é bom. É bom, filha, precisa ir. E aí eu fui firme com ela, foi pro café da manhã assim, comeu o ovo com a boca aberta, caindo os ovos. E eu tolerei. Tudo bem, come, mas comeu. E aí ela começou a tossir, tossindo, fazendo que ia vomitar. Eu falei: você vai vomitar? Ela falou: eu não tô vomitando, eu tô tossindo. Aí tomou o café. Aí depois do café eu dei um xarope. Aí ela falou assim: pra que xarope, mãe? Eu falei: mas você não tava tossindo ainda, pô? Aí ela falou: é mesmo. Bebeu o xarope. Foi pra escola. Quando eu entrei no carro, meu marido falou assim: você é uma mãe extraordinária, né? Eu falei: eu sei que é um pai extraordinário, porque pensando em mim, que estou indo trabalhar, eu estava disposta a deixar ficar dormindo, porque eu ia ter esse desgaste todo, botar minha energia toda nisso aqui. Minha energia tem que estar no meu trabalho. Deixa essa menina dormir, eu vou embora. E foi você dizendo para mim: fala com ela. E ela saindo do quarto de uniforme, que eu falei: vai para a escola. Se eu treino ela a, mesmo cansada, mesmo exausta, ir para a escola, ainda assim eu estou treinando ela para ter sucesso na vida, porque eu estou treinando ela em coisas simples. Que disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente de ter vontade. Agora, se é o contrário, e eu cedo, igual eu ia fazer isso, eu ia ceder. E estou falando de hoje de manhã. Amanhã ela ia fazer de novo. E eu estava lembrando com meu marido vindo para cá, que uma vez eu falei para meu pai assim: pai, eu não posso ir para a escola, eu estou com muita dor. Dor de quê, Daniela? Dor na cabeça. Onde? Dor no pé. Como é que é? Dor na barriga, está doendo muito a minha barriga, não sei o quê. E qual parte da barriga? Eu acho que está doendo muito aqui assim, a barriga dói. E aí eu pegava assim no cabelo, e ele falava assim: mas onde é a barriga? E aí eu fazia assim: aqui dói, olha como dói, aqui dói. Aí ele falou: meu cabelo não dói, vai para a escola. Aí eu fui para a escola. Então, irmãos, a gente tem que treinar para o sucesso. E eu não estou falando de filho, eu não estou falando de cabelo, eu não estou falando de mãe nem de pai, eu estou falando da igreja. Você tem que ter paciência quando você lidera um grupo de pessoas na igreja. Se você é o líder
do Ministério da Santa Ceia, você tem que ter paciência, porque a pessoa vai errar, vai ficar chateada quando ela perceber que ela errou, vai querer desistir quando ela perceber que ela errou, e aí é a hora de você acolher e com exemplo ir lá e mostrar como é o certo. E na hora que ela fizer certo, você valorizar isso, como o apóstolo valorizou ontem na Santa Ceia, os líderes, voz de comando, comandando o ministério da Santa Ceia, que só teve um sucesso como teve ontem, porque eles treinaram eles antes. Você quer que a igreja bata palma na hora da pregação? Treine a igreja a bater palma e dar glória a Deus. Bata palma e dê glória. Isso é treino. Quem está entendendo, diga amém. Então, primeiro você inaugura o santuário, depois você acolhe, a pessoa vem no santuário a primeira vez, depois você acolhe ela, depois você firma ela na igreja pela corrente, depois você vai subindo o nível de envolvimento dela nos ministérios, através dos treinos. Como é que você forma um diácono? Treinando ele a fazer como um diácono, então ele vai ser um diácono. Como é que você treina um marido para um adolescente? Ensinando ele como agir como um. Primeiro você age como um e depois você recebe aquele cargo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, para encerrar. Uma coisa importante que eu não me deixo esquecer e que vale para a vida em tudo é que cada um é responsável pelas escolhas que faz para a sua vida. E de Deus não se zomba. Tudo que você semeia, certamente você colherá. A gente não pode esquecer que o tempo para Deus não passa. Vou repetir. A gente não pode esquecer que para Deus o tempo não passa. Para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Para Deus não existe nem ontem nem amanhã, tudo é hoje. Agora para mim, para você, o tempo passa. O que você está fazendo do seu tempo? Como você tem se treinado para o sucesso? Como você tem treinado a sua igreja e você como igreja para o sucesso? Como você tem sido treinado por sua liderança para o sucesso? Eu estou te treinando para o sucesso agora, sim ou não? Como você tem treinado os seus liderados para o sucesso? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, como? Pensa nisso, manda ela pensar nisso, pensa nisso. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Faço tudo isso o quê? Treino. Eu treino me tornar bom no santuário, no serviço do santuário. Eu treino me tornar um bom líder para treinar liderados a fazer um bom serviço para Deus no santuário. Eu treino bem detalhes no santuário, como a agilidade na hora de servir a Santa Ceia, a disciplina de falar um por um: esse é meu corpo que é dado por vós, esse é meu corpo que é dado por vós. Eu treino bem na hora de explicar a corrente, com muito capricho, porque é a explicação da corrente o grande segredo do treino. Porque eu preciso garantir que o que a pessoa entendeu hoje é o treino dela de hoje, mas ela tem que vir na semana que vem para receber um outro nível de treinamento, e assim continuar crescendo, porque treino é igual a sucesso, sucesso é igual a felicidade. Então o apóstolo Paulo diz: eu faço tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. A obra de Deus vai ser um sucesso independente de mim. Então, para eu ser coparticipante desse sucesso de Deus, eu preciso fazer de tudo. E para eu fazer algo, eu tenho que treinar aquilo, porque eu não nasço sabendo.
Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Lembra o exemplo que eu dei no início da mensagem? Do atleta, que ele tem que treinar muito para ele conseguir chegar no corpo atlético que ele deseja e conseguir ter o sucesso no campeonato, qualquer que seja ele, se é bodybuilder ou se é um campeonato de jiu-jitsu, de muay thai, de luta, de natação, de corrida, de bicicleta, de qualquer coisa. Aqui o apóstolo Paulo está usando esse exemplo. Só um ganha o prêmio. Quem que ganha o prêmio? O mais bem treinado. Corram! Aqui é ordem. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala com ela: corre! Corram de tal modo, não é correr por correr, é correr com objetivo. Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Seja o melhor no que você tem que fazer. Treine a tal modo que você se torne perito na sua área. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso. Fala comigo: treinamento rigoroso. Fala forte: treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa que logo perece. Ou seja, ele está usando aqui o exemplo seguinte: os corredores, né, aqui na disputa, no campeonato, eles se submetem a treinamentos rigorosos para obter um prêmio que acaba. Olha o esforço homérico que essas pessoas colocam para obter um prêmio que acaba. Observe isso, aprenda com isso. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Estou precisando treinar vocês a bater palma diante de uma palavra dessa. Bata a palma e dê glória a Deus. Fala comigo assim: o que eu estou fazendo é para durar para sempre. Não é maravilhoso isso? É muito reconfortante. Tanta gente põe tanto esforço, faz tão bem feito coisas que acabam. Nós estamos fazendo algo que vai durar para sempre na nossa vida. Aleluia. Para obter uma coroa que dura para sempre. Versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Outro livro que eu tenho que escrever: não faça algo só para dizer que fez. Nossa, mas quer me matar de raiva, é isso. O pessoal que trabalha comigo sabe disso. Aqui, apóstolo, para aprovação. Segue vídeo para aprovação. Segue banner para aprovação. Segue panfleto para aprovação. Aí eu pego e falo assim: não, você não me mandou isso não. Um negócio mal feito, sem raciocínio, sem pensar nas cores, sem calcular a letra, sem usar a fonte adequada, sem pensar que como que o irmão vai ler essa letra pequenininha, sem ordem. Não. E a minha bronca é: você fez para dizer que fez, não serve para o reino. Reprovo, mando fazer de novo. Não tenho preguiça, eu mando voltar 1000 vezes até ficar bom o suficiente para o reino. E quando eu vejo que não sai da pessoa a criatividade, eu falo para ela: vai pegar referência para você se tornar bom, porque você é muito ruim ainda nisso. E ninguém nasce bom, você se torna bom treinando. Treina seus olhos para fazer bem feito. Dia desses, Davi está fazendo um curso, até o Márcio que está dando para ele, de design gráfico. E dia desses o Rodrigo estava vindo para o escritório, eu estava de resguardo, e aí ele falou para o pai dele: pai, por favor, pega lá no almoxerifado da igreja para mim todos os panfletos da igreja, porque eu vou treinar os meus olhos ao modelo que o meu avô gosta.
E o menino come panfleto, Bispa Débora. E tá chato. Igual quando o menino está começando a ler. Sabe quando seu filho está começando a ler? E você vai dirigindo e ele vai lendo. Pare! É pare, mãe! Pare! Só que o pare já está lá atrás. Porque até ele ler pare, você já caminhou 1 quilômetro. Já dirigiu 1 quilômetro. E Davi está assim. Ele pega o material da igreja e fica... Então, mãe, tá vendo esse amarelo aqui, ó, estratégico. Tá vendo que tem amarelo embaixo também? Você vê, né, que combina com o que tá atrás. Essas cores aqui, você vê, são cores quentes. Você entende, mãe? Cores quentes. Pois é, se botar a cor fria aqui, por exemplo, no meio desse azul aqui, colocar uma cor quente, já que azul é frio, vai ficar muito alegre. A gente quer alegria nesse panfleto? Não, eu acho que a gente quer seriedade, né? Então, se for vermelho, tem que ser um vermelho mais frio. É chato? Pra mim não, que eu fico orgulhosa, né? Mas... imagina você conversar com a pessoa assim, que fica criticando porque está estudando aquilo, mas ele está treinando os olhos dele para ele se tornar perito nisso. E qual que é o objetivo dele? Porque ele admira o pai, ele quer tomar do pai dele o jornal. Entendeu? Pergunta a minha filha: sua mãe é apóstola da igreja. Só tem oportunidade para uma pessoa cantar. Você quer que seja ela ou você? Ela vai dizer: me dá o microfone aí. Isso para mim é motivo de ofensa? De jeito nenhum. Motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Por quê? Porque eles treinam. Meu pai me ensinou a cantar treinando. Mas eu era ruim. Como eu era ruim cantando. Se você pegar minhas primeiras músicas, você fala: eu não acredito. Às vezes as missionárias que fazem minhas redes sociais mandam uns vídeos para mim de umas músicas antigas. Eu falo: pelo amor de Deus, gente, Jesus, já passaram 20 anos, não faz comigo não. Ela fala: mas o povo gosta. Não, gente, faz isso não. E como é que eu me tornei uma boa cantora? Primeiro que eu sou um milagre de Jesus, não era nem para eu cantar. Jesus me curou de 2 tumores na garganta. Mas antes dos tumores eu já estava cantando profissionalmente. Foi antes dos tumores que o Raulzinho, do filho do Raul Gil, me chamou para fazer carreira secular e ele ser meu empresário. E eu disse não, que eu canto só para o reino. Como que eu me tornei boa sendo que eu era tão ruim? Com meu pai falando na minha cabeça: você vai para a escola de manhã, mas você chega da escola, botei um sonzinho lá no seu banheiro e um espelho. Pega a escova, faz de microfone e canta, minha filha. Mas canta até você começar a dormir no banheiro. Porque você só vai cantar bem hoje quando acordei se você treinar todo dia no banheiro cantando hoje quando acordei. Que é o nome da música que eu cantava com ele. Alguém aqui lembra disso? Jesus, como eu estou ficando velha. Então, treino é o segredo. Eu não estou falando de música. Eu não estou falando do meu filho, que para além da escola, que é um treino, escola é treino, né? Está aprendendo um serviço para o reino, útil. E aspira o lugar do pai. Minha filha que aspira ao meu lugar. O que é motivo de orgulho? Não corte as asas do seu filho e depois manda ele voar. Vem cá, meu filho, você é uma águia. Você vai voar alto. Então eu quero o seu lugar, mãe. De jeito nenhum, tá amarrado, você não vai pegar o meu lugar. E corta as asas do menino. Sabe quais foram as férias do Davi? Vim pra cá com o pai dele todos os dias, para treinar o serviço do pai. Porque se ele não tem escola, ele tem trabalho. Ele já está nessa idade. A Manu teve férias, assistiu desenho, lavou roupinha de bebê, ficou lá sonhando com o irmão. Davi teve serviço. Porque se eu não canalizasse para o serviço, ele ia caçar, ficar na rua jogando bola com os coleguinhas, que sabe Deus qual tipo de conversa sai ali. Fala comigo: tudo na vida é treino. Então o apóstolo Paulo diz: eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não faço as coisas por fazer. Por isso que isso aqui, ó, pode até te dar uma certa repulsa. Eu não vou fazer isso não. Mas você sabe, se você tiver repulsa quando eu falo do cronograma para você, e você pensa assim: eu não vou mexer com isso não. Você sabe o que é isso na verdade?
Está preparado para ouvir a realidade? É você que sabe que você oscila, fica ocioso dia a dia e não quer descobrir, não quer provar isso para você mesmo. Você está com medo de você. Porque você vai descobrir que se você tem fracasso, o culpado é você. Não consigo ler um livro, apóstola. Anota aqui a quantidade de páginas que você lê por dia. E o tempo que você fica ocioso. Você vai descobrir que você não lê porque você não quer, porque você se sabota. Mas treinar é tão agradável. Treinar a igreja é tão fácil. Nossa, é tão bom treinar a igreja. Botar a disciplina do treino no santuário. A começar pela minha vida, é tão bom treinar. Tão bom, né? O que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Vamos ver aqui, ó. Versículo 27. Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Outro dia eu chamei uma pessoa para fazer um cronograma da semana com ela. Vem cá que você é toda desorganizada. E você diz que trabalha a semana inteira e fica exausta no final do dia. Mas o serviço que você tem que entregar, você não entrega. Vem cá que eu vou organizar essa semana para você. Pois eu sentei com a pessoa, fiquei lá umas 3 horas com ela, passando para ela tudo o que você tem que fazer. Vamos fazer uma lista de tarefa. Agora vamos colocar aqui, segunda-feira você vai fazer isso aqui de manhã, isso aqui de tarde e isso aqui de noite. Terça, isso e aquilo, isso e aquilo outro. Fiz com ela como eu faço para mim. E aí ela pegou e falou assim: nossa, vou ficar escravo disso. E eu levei ela nesse texto aqui, ó. Você está errada, porque não era eu que tinha que estar fazendo você escrava. Não estou fazendo, vocês fazem se você quiser, não quiser, não faz. Quem tinha que estar se fazendo escrava dos seus objetivos é você mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, gente. Eu esmurro o meu corpo e eu faço dele escravo. Meu escravo. É isso aqui, gente. Eu estou falando disso da sua vida pessoal, mas eu estou falando da igreja também. Isso aqui é você fazer de você ser escravo. Eu me proponho a fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta. Só que a segunda não tem só 1 hora, ela tem várias horas. De tantas horas eu vou fazer isso. Nesse intervalo eu vou fazer aquilo. Otimiza o tempo. A Bíblia chama de remir o tempo. O apóstolo Paulo ensina: esmurra seu corpo. Dói. Faz dele seu escravo. Dói. Escravo não tem direito. Só que se eu sou o escravo de mim mesmo, dos meus ideais, de maneira intencional, então eu não sou escravo, eu estou sendo disciplinado à vitória, ao sucesso, treinando a mim mesmo para ter sucesso. Escravo não tem opção. Eu não me dou opção do fracasso ou do sucesso. Como diz meu pai, é vencer ou vencer. Você vê por aí o povo dizendo: é tudo ou nada. Meu pai diz: é tudo ou tudo, porque eu não me dou opção do nada. Eu não me dou opção do fracasso. Então eu me faço escravo do sucesso. E para ter sucesso eu preciso treinar. Sucesso pessoal, treino pessoal. Sucesso ministerial, treino ministerial. Sucesso em liderança, treino na liderança. Sucesso num corpo de Ministério da Santa Ceia, que faz um bom trabalho servindo a Santa Ceia, treino nesse serviço. Faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu posso dizer para vocês fazerem tudo isso, mas se eu não fizer, eu não vou colher, porque cada um colhe o que planta para a sua própria vida. Ser um ministro como nós somos, eu estou pregando aqui para bispos e pastores, também para a igreja, mas agora bispos e pastores. Ser um ministro, ser um líder, nos dá autoridade de Deus para ensinar, para corrigir, exortar, direcionar com cajado. Mas não tem nada a ver com a minha vida. Se eu não viver o que eu prego, como diz a música do meu pai, né, que ele escreveu:
eu vou sofrer nas garras do capeta, né? Deus usa até a mula de Balaão, não quer dizer que ela está no céu. Deus usou Judas, Deus usou Saul, e o fim deles foi uma tragédia, fracasso total. Se eu não vigiar, pode ser meu fim, mas eu vigio e tenho muito temor de Deus. Então, treinar o sucesso. Fala comigo, treinar o sucesso. Amém. Nós vamos assistir agora um trecho que o apóstolo pediu. Na prática, a voz de comando desses líderes do Ministério da Santa Ceia do bairro do Lagoa, que não foram servir a ceia. Os dois ficaram em pontos estratégicos, tudo isso bem treinado antes, para que ao receber a bandeja da ceia, o ministro olhe para eles para saber, no apontamento deles, qual caminho seguir. Eles tinham o comando da situação, porque eles estavam liderando. E a equipe sabia o que fazer, por quê? Porque a equipe foi bem treinada por esses líderes. Jesus diz assim que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Só reconhece por quê? Porque foi treinada a ouvir esse pastor. Então vamos ver na prática o que eu estou pregando para vocês com relação à liderança na igreja. Reino dos céus, reino dos céus. A igreja das águias, das águias. Queria que todos os pastores, bispos, presbíteros, diáconos prestassem atenção em dois irmãos que estão aqui, que estão dirigindo a distribuição. Quem que são eles, presbítero? Quem? Você é muito bom. Você é muito de Deus. Ele pegou e falou assim: a senhora vai aqui. Você vai lá. A senhora vai lá no fim. Porque tem muitas igrejas que os presbíteros são uns tontos. Eles não sabem para onde vai, o que fazer. Me perdoe eu ter interrompido, mas é importante Muito isso. importante. Ter uma pessoa igual o embaixador André é muito importante, igual o presbítero Elias. Muito importante, porque os presbíteros, ministério da Ceia, precisam ser orientados por alguém do meio da coluna. Glória a Deus. Glória a Deus. Ministério da Santa Ceia inteligente. Parabéns. Glória a Deus. Importante observação do apóstolo. Alguém aqui não recebeu pão? Levante a mão, por favor. Maravilhoso, viu? Parabéns. Todos já. Olha que maravilha a organização. Aonde é o Espírito de Deus, a organização. Toda a igreja desorganizada é falta do Espírito Santo.